No vídeo de hoje, faremos a análise de uma fábula de Fedro. A fábula é esta, a nona do livro 1. O pardal, conselheiro para a lebre. E a primeira palavra que encontramos neste texto é a palavra sibi, que, como vemos no dicionário, é o dativo de sui. E se formos aqui à tabela, as tabelas latinas, encontraremos em pronomina o mesmo sibi. E está aqui como dativo. Temos acusativo se, ablativo se, dativo sibi e genitivo sui. Este sibi, que é pronome reflexivo da terceira pessoa, dativo singular, ele pode ser traduzido como para si, a si ou até em si, dependendo do contexto. Para si, a si ou até em si, dependendo do contexto. Dizemos que o sibi é um pronome reflexivo porque ele estabelece uma relação de identidade com o sujeito, por assim dizer. Como é que eu posso explicar isto? Deixa-me ver. Digamos que a ação expressa pelo verbo, ela sai do sujeito e volta para ele. Ela não sai do sujeito e atinge um outro. Ela sai e volta. Há uma reflexão. Daí que chamemos de pronome reflexivo. Então, podemos dizer algo como Marcus donum sibi dat. Frase meio estranha, né? Marcus donum sibi dat. Mas tudo bem. Então, Marcos dá um presente para si mesmo. Marcus donum sibi dat. Bastante estranha esta frase, mas tudo bem. Serve para exemplificar. Então, ele dá para si. Então, ele está fazendo essa atitude meio duvidosa aí de dar um presente para si mesmo. A gente pode tentar montar outra frase como... Deixa eu ver. Agricola tibum sibi parat. Então, agricola sibi... Agricola tibum sibi parat. Então, o agricultor prepara comida para si. Ele prepara para quem? Para si. Então, é como se a ação retornasse a ele. Então, ele prepara para si. Como é um dativo, ele pode receber os significados que o dativo costuma receber, como, por exemplo, o dativo de beneficiado ou prejudicado. Também pode receber esse sentido. Mas, muito bem. Agora vamos para a próxima palavra. E a próxima palavra é nom. Nom, essa daqui é bastante simples, significa não mesmo. Então a gente tem sibi non. Sibi non. Por essas duas primeiras palavras, sibi non, já esperamos que uma certa ação não seja praticada pelo sujeito sobre si mesmo. Ou seja, há uma certa coisa que ele não faz em si, ou para si, ou a si, etc. Então, sibi non, para si não. Então, algo ele não faz para si. E que coisa é esta que para si não? A próxima palavra responde. Cavere. Cavere? Esta sim, merece olhar no dicionário. E cavere vem de... Cavere vem de caveo, caves, cavere, cavi, cautum, que significa tomar cuidado, precaver-se, acautelar-se. Significa tudo isto. Tem que ver com tomar cuidado, ou seja, tomar as medidas necessárias para que determinado mal não sobrevenha sobre você. Então isso aí, a gente tem, por exemplo, aquela frase famosa, né? Cave canem, que talvez algumas pessoas conheçam, que tinha na entrada de uma residência de Pompeia, pelo que eu sei. Uma imagem assim do cão. A gente pode até procurar aqui na internet. Cave canem. Deve ser muito difícil de encontrar. É, aqui. Que estava na entrada de uma das casas de Pompeia, com essa inscrição aqui. Cave canem. Que quer dizer, evidentemente, toma cuidado com um cão. Um aviso, certo? Cave canem. Mas tudo bem, acabei fugindo um pouco aqui. Então, caveira significa
acautelar-se. É isso que significa este verbo. E aqui a gente tem uma forma infinitiva. É o presente infinitivo ativo de cavel, caves, cave, cautum. Porque está em ERE, infinitivo. Então a gente tem sibi non cavere. Sibi non cavere. Não tomar cuidado consigo mesmo. Por que a gente usa o dativo aqui? Porque o cavere, este verbo, ele pede um dativo. Então, nesse sentido aqui, de tomar cuidado, precaver-se, tomar cuidado consigo mesmo, de precaver-se, ele pede um dativo. Então, aqui a gente tem esse dativo ligando-se ao cavere. E veja que faz bastante sentido, porque eu falei do dativo de beneficiado ou prejudicado. E esse sibi, de certo modo, pode encaixar nisto, porque a gente tem sibi non cavere, ou seja, não tomar cuidado em seu próprio benefício. Sibi, ou seja, para si. Não tomar cuidado em seu próprio benefício, em sua própria vantagem. E aí depois a gente tem um et. Este et também é bastante simples, significa e. É a conjunção coordenativa aditiva e. Provavelmente ligando o infinitivo a um outro. Digamos que ainda não saibamos o que virá depois, mas já supomos que ligará o infinitivo a um outro, porque sibi não cavere e alguma outra coisa. Então veremos que coisa é essa. Agora a gente tem alice, que é um pronome adjetivo. Olhamos aqui no dicionário. O alice vem de alius, alia, aliud, outro, falando de mais de dois, e os outros, etc. Então tem esse sentido de outro, plural, os outros, e aqui temos alice, que é o dativo. Então, se temos alice, o que significa alice? Significa para os outros, um dativo. E essa terminação é de dativo. Então, alice para os outros, aos outros, às outras pessoas. Então, esse dativo aqui, a gente já tem dois dativos. Tivemos o sibi e agora temos o alice. Sibi non cavere et alice. Então, já esperamos que virá de fato um infinitivo, porque esperamos a seguinte estrutura: não precaver, não tomar cuidado consigo mesmo, não precaver-se, não tomar cuidado em sua própria vantagem, mas para os outros fazer alguma coisa. Que coisa seria esta? As próximas duas palavras respondem isto, que é concilium dare. Concilium é um substantivo neutro, pela forma facilmente determinamos isto, e significa conselho. Então, se viermos aqui ao dicionário, encontramos como se diz, deliberação, projeto, plano e opinião. Significa conselho. E dare significa dar. Quem dá algo a alguém. E aqui eu estaria dando o que a quem? Dando conselho aos outros. Alice consilium dare. Dar conselho aos outros. Certo? Então aqui temos a primeira frase. Primeira frase não. Nós temos o primeiro verso montado. Então aqui temos montado o primeiro verso. Temos agora a seguinte tradução: não cuidar de si, não acautelar-se em seu próprio favor, mas dar conselho aos outros. Tentemos pensar um pouco agora acerca da ordem das palavras desse texto. Sibi non cavere. Dá para perceber que isso forma uma unidade, certo? Sibi non cavere. Acho que ninguém duvida que esse trecho forma uma unidade verbal. Alice concilium dare forma outra. Temos duas unidades verbais aqui. Sibi non cavere, alice concilium dare, dar conselho aos outros. São duas unidades verbais unidas pela conjunção et. Mas percebam uma coisa. As duas unidades verbais iniciam com dativo. Sibi e alice. E não foi por acaso. Tem um objetivo nisso, que é deixar mais visível o contraste entre as duas ações praticadas. A ação de não cuidar de si, para si, em seu próprio favor,
e a de dar conselho aos outros. Perceba também que esse at tem quase valor adversativo na prática. Não cuidar de si, mas dar conselho aos outros. É quase um valor adversativo, embora tenha usado o, o at. Parece claro que, neste trecho, o autor está se referindo àquelas situações em que certa pessoa aconselha outras pessoas acerca de uma certa coisa, mas ela mesma não se precaver, não toma cuidado com relação a essa mesma coisa, da qual ela avisou os outros. Não é o caso, não é o caso, por exemplo, do grilo do Pinóquio. Quem leu o livro original deve lembrar. O grilo do Pinóquio avisava acerca de certas más ações que o Pinóquio realizava, é, dava conselho, por assim dizer. Dá para usar essa expressão? Não sei, acho que sim. É, dava conselho aos outros. Alice consilium dare. Porém, ele acabou morto, né? Quando o Pinóquio lhe deu uma martelada. Então ele dava conselho, mas não tomou cuidado, de certa forma. Contudo, ali é um caso diferente. Por quê? Estou usando esse outro caso para mostrar que é diferente. Por quê? Porque ali ele está aconselhando acerca de uma coisa e não se precaveu em relação à outra. Então, são duas coisas diferentes. Neste caso, a pessoa avisa acerca de. A gente espera que seja assim. Avisa acerca de uma coisa, ou fala acerca de uma coisa, faz algo que é um conselho acerca de um certo objeto, é, mas não se precaver em relação a essa mesma coisa da qual ela deu, em relação à qual ela deu um conselho. É, então tem que haver uma certa contradição entre o discurso e o que acontece com a pessoa, que no caso do exemplo do Pinóquio não tinha, do grilo. É, porque ele dava conselho acerca de uma coisa e acabou morrendo por outra. Uma martelada. E perceba que a ordem em que os termos foram dispostos também não foi aleatória. Ele primeiro disse sibi non cavere e só depois alice consilium dare. Qual a razão para isto? É que sibi non cavere já é uma tolice, já é um ato imprudente. E alice consilium dare é um ato mais imprudente ainda. Porque além de não se precaver, além de não tomar cuidado, ainda dá conselho aos outros, o que torna o sujeito ainda mais tolo. Então, essa ordem das palavras ajuda a passar ainda mais uma impressão de tolice, de imprudência. Não à toa, a próxima palavra que vem é justamente stultum. É justamente a próxima palavra que seria isto. Sibi non cavere, talis concilium dare. Já passou uma impressão de tolice. E a próxima palavra é stultum esse. Stultum é um adjetivo de stultus. É tolo, estúpido, insensato. E esse é o infinitivo de sum. Significa que ser. Então, sibi non cavere, talis concilium dare, stultum esse. Não tomar cuidado com relação a si mesmo e dar conselho a outros, ser tolice, ou ser idiotice. Stultum, aqui, por que está no neutro? Alguém pode perguntar. É porque ele não está qualificando uma pessoa, um objeto específico, mas sim toda a ação da frase anterior. Não cuidar de si e dar conselho aos outros. É isto que é stultum. E é por isso que stultum está no neutro, porque ele está sendo usado para qualificar toda uma oração, por intermédio do esse, que é um verbo de ligação. Em latim, quando um adjetivo qualifica verbos no infinitivo, uma oração inteira, ele vai para o gênero neutro. Ele funciona como o predicativo dessa oração. Então temos não cuidar de si e dar conselho aos outros, ser tolice, ser insensatez, ser insensato. Portanto, a união de toda a primeira parte da frase com estulto, esse, forma uma construção de acusativo com infinitivo, que também é chamada de
Oratio obliqua. Mas por que está no infinitivo? E por que ele escolheu essa estrutura? Porque ele queria colocar essa oração como objeto de um outro verbo. Essa oração inteira, essa construção verbal inteira. Tudo como objeto de ostendamos, que significa ostendo, ostendis, ostendere, significa mostrar, demonstrar, expor. Então é isso que significa ostendamos. E a forma ostendamos está na primeira pessoa do plural, presente do subjuntivo. Nesse contexto, trata-se de um subjuntivo exortativo. Então, assim, mostremos, demonstremos. E mostremos o quê? Mostremos ser tolice, dar conselho aos outros, sem precaver-se. Mas mostraremos como? Ou por meio de quê? Mostraremos por meio de pautes versibus, poucos versos. Paucos, pauca, paucum, que significa pouco, que está no ablativo plural, masculino. Dá para perceber que concorda com versibus, já que concorda em gênero, número e caso com esse substantivo, o versibus. E versibus, por sua vez, deriva de versos, versos, no ablativo plural, as linhas da poesia. Então a junção de versibus forma um ablativo de meio, quer dizer, a junção de pautes com versibus forma um ablativo de meio, um instrumento. Por meio de que você vai mostrar? Ou por como você vai mostrar? Por que meio? De que modo? Por meio de poucos versos. E perceba que o pautes está um pouco destacado aqui, porque temos aqui ostendamos, aí esperaríamos pautes versibus ou alguma coisa desse tipo, ou então pautes versibus ostendamos, mas aqui temos pautes ostendamos versibus. Então aqui a gente tem uma certa ênfase na ideia de que com poucos versos ele vai mostrar isto. Sturtum esse pautes ostendamos versibus. Agora que já temos o conselho moral que inicia a fábula, e é importante comentar isto. Normalmente as fábulas, elas iniciam com um conselho geral. Então aqui ele não está falando de animal nenhum ainda, não está se referindo a nenhum animal específico, ainda não começou a contar a história. Ele está simplesmente dando um conselho geral que vale de forma universal. E depois ele inicia a história, propriamente dita. Isso é bastante comum nas fábulas de Fedro. É interessante que a moral ela vem logo no início. Então a gente já fica caçando no texto onde que essa moral vai entrar. É diferente de alguns textos de fábula atuais em que a moral só vem no final. Mas tudo bem. Oppressum abaquila, fletus edemptem graves, leporem obiurgabat passer. A primeira palavra deste trecho é oppressum. E oppressum é o particípio perfeito de oprimo. Oprimo, que significa, como talvez alguém consiga deduzir, oprimir. Oprimo, oprimis, oprimere, oprimir. Apertar, comprimir. Então, tem esse sentido de fechar, apertar, contrair. Oprimo. Opresso está no particípio. Opressum. Oprimido, esmagado, agarrado. Abáquila. Ab é uma preposição que rege ablativo. Por, áquila. Águia. Então temos oprimido ou contraído, agarrado por uma águia. Oppressum abáquila. Esta é a primeira. Esse é o primeiro conjunto de palavras que temos. Oppressum abaquila. Fletus edentem graves. Fletus significa choro, pranto, lágrimas, suspiros, gemido. É da quarta declinação. Fletus, fletus. Como é da quarta declinação, vale a pena que olhar como é a quarta declinação. Percebam que o acusativo plural da quarta declinação é em US, um U longo. Então, isto daqui, esse fletus, ele pode ser um acusativo plural. E, de fato, vai ser um acusativo plural.
fletus. Os prantos, os lamentos, os gemidos. Edentem. Aqui temos outro particípio presente ativo. E é o particípio de edo. Edo, literalmente, edo significa dar para fora. Pode significar produzir, também, expor, dar a lume, mas literalmente é dar para fora. E dare, dar para fora. E edo, como significa dar para fora, pode também ter o sentido de emitir, soltar. Então aqui é como se ele estivesse emitindo fletos. Edentem fletus. Graves. Graves. Graves significa pesados, profundos. Então, são lamentos pesados, graves gemidos. E perceba que a gente tem um acusativo aqui. Então, temos um certo objeto que está emitindo, que foi capturado por uma águia e que está emitindo graves lamentos. E quem é esse? E quem é que está nessa condição? Leporem. Leporem vem de lepos. Lepus. Lepus leporis. Que significa lebre. Lepus leporis significa lebre. Então, depois de termos todo este verso, oppressum, abaquila, fletus, edentem graves, finalmente temos o leporem. Alguém poderia perguntar o porquê que o leporem vem só depois de tudo isso? Qual é a razão de ter colocado o leporem só ao fim? É só no próximo verso. Podemos dizer que é porque, com esta ordem de palavras, cria-se como que um efeito de acumulação e opressão, que se adequa muito bem ao sentido. Então, assim, antes de sabermos quem sofre de fato tudo isto, ele despeja, Fedro vai assim, lançando sobre nós dois particípios com sentido de sofrimento. Então a gente tem opressum abaquila, oprimido por uma águia, logo em seguida fletus edentem graves, soltando gemidos pesados, soltando lamentos graves, graves lamentos. Então a gente tem uma desgraça se empilhando sobre a outra. Então o leitor sente algo desse peso que se adequa ao sentido de contração e se adequa à situação da lebre que está sendo oprimida pela águia e pelas circunstâncias. Então agora temos o seguinte: oppressum abaquila, fletus edentem graves, leporin obiurgabat passer. Agora temos um verbo e um substantivo. O verbo é obiurgo. Obiurgo significa repreender, censurar. Então, quando alguém faz algo errado, a gente pode obiurgar essa pessoa, que tem esse sentido de repreender, censurar. E passer significa pardal. Ou seja, um pardal censurava uma lebre oprimida por uma águia, agarrada por uma águia, e esta lebre também estava chorando graves lamentos. Coitadinha da lebre, né? E o pássaro, aqui o pardal, só censurando. Mas por que ele censurava? Afinal, a lebre não estava fazendo nada de errado. Então, qual seria a fala do pardal? A fala dele é a seguinte: Ubi pernicitas nota inquit illa est, quid ita cessarunt pedes. Então é uma pergunta. Ubi pernicitas nota inquit illa est, quid ita cessarunt pedes. Então, a primeira palavra é onde. Agora temos pernicitas. Pernicitas, se formos ao dicionário, veremos que significa agilidade, rapidez. Então, aqui está o dicionário: agilidade, rapidez, ligeireza dos membros. E veja que é uma palavra muito parecida com perna. A palavra perna e a palavra pernicitas, embora sejam parecidas, embora uma ajude a lembrar da outra, elas, pelo que eu lembro, não têm etimologia comum. Nota significa
Conhecido, conhecida, famosa, vem do adjetivo notus a um. Se formos ao dicionário, veremos que é isso que significa. Notus, nota, notum. Conhecido, famoso, etc. Inquit, inquit, vem do verbo, é um verbo defectivo, significa disse. Frequente quando a gente tem falas. E percebam que inquit, que significa disse, põe-se no meio da pergunta. Nós temos ubi pernictas nota illa est. E illa, acho que é fácil perceber que se trata do pronome ille, illa, illud. Aquele, aquela, aquilo. E est é o verbo sum, a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Mas por que será que há essa intercalação? Uma coisa a saber é que no latim clássico, o verbo inquit, ele sempre intercala uma fala. Então a gente não poria inquit, ubi, pernictas, etc. A ideia é que o inquit tem que ficar no meio da fala, que é o que acontece aqui. Contudo, ele escolheu um lugar específico para colocar esse inquit, que é entre o ubi pernictas e o illa est. Por que ele teria escolhido justamente essa posição para encaixar o inquit? Bom, uma razão é que o pronome ille, illa, illud, ele pode significar também famoso, célebre, etc., no sentido enfático. Então, illa já poderia sugerir que se trata de algo famoso, etc. E ao menos é algo que se encaixa nesse contexto. E no começo da frase ele utilizou a palavra nota para transmitir esse sentido. Então temos como que uma repetição daquilo que já foi dito. A fama dessa agilidade. Dizemos ubi pernictas nota inquit illa est, onde a ligeireza famosa diz aquela famosa está. Ubi pernictas nota inquit illa est. Outra razão é que o inquit ajuda a suspender a pergunta por certo tempo, de certo modo maximizando o escárnio do pardal. De fato, logo depois, ele como que refaz a pergunta, mas por outros meios. Ele diz: Quid cessarunt pedes? Quid significa por quê, aqui, um advérbio interrogativo. Por quê? Como vemos aqui no dicionário. Ita significa assim, desta maneira, deste modo como as coisas aconteceram. Outro advérbio. Cessarunt vem de cessaverunt, que por sua vez vem de cesso. Então, por sua vez vem de cesso. Cesso, cessas, cessare, cessave, cessatum. Parar, permanecer, etc. Cessar. Então temos o seguinte. Quidita cessarunt pedes. E pedes, acho que todo mundo consegue perceber que vem de pes pedis, que significa pés. Por que pararam assim os teus pés? Por que os teus pés pararam desse modo? De novo fazendo referência à antiga agilidade da lebre. Diz onde está aquela tua velocidade famosa. Por que pararam assim os teus pés? Então as minhas perguntas são estas. Agora, cabe que nos perguntemos o porquê de ele ter feito estas perguntas. Porquê de ele ter falado exatamente da ligeireza da lebre e não de outra característica dela. Isso acontece porque a ironia da situação é justamente que a lebre é famosa pela velocidade. Esse é que o traço pelo qual ela é conhecida, famosa. Daí que ele fale aquela agilidade famosa, etc. Então é algo pelo qual ela é universalmente conhecida, a agilidade da lebre. E o Pardal zomba perguntando justamente onde está aquela agilidade famosa. Ou seja, ele aponta
justamente para aquela qualidade que deveria ter ajudado a lebre a escapar, tornando assim a crítica ainda mais cruel, por assim dizer, a repreensão dele. Ou seja, então aí a gente teria o Pardal estaria apontando uma contradição, de que, embora a lebre seja conhecida pela velocidade, ela foi superada por um animal ainda mais rápido, que é a águia. Então aí teríamos uma contradição, que o Pardal aponta para alfinetar, assim, entre aspas, a lebre. Dum loquitur ipsum accipiter necopinum rapit, questulque vano clamitantem interficit. A próxima palavra agora é dum. Dum significa enquanto, que como vemos significa enquanto, e rege o indicativo. Ou seja, temos que usar um indicativo com a conjunção dum. É, geralmente o presente mesmo. Dum loquitur. Locor, por sua vez, é um. Locor, por sua vez, é um verbo depoente. Então, loquitur, embora pareça passivo, é ativo. Significa fala. Dum loquitur, enquanto fala, ou seja, quem fala? O pardal. Dum loquitur ipsum accipiter necopinum rapit. Ipsum vem de ipse, ipsa, ipsum. Tá aqui, ipse, ipsa, ipsum, que significa a ele mesmo, o próprio. Ou seja, enquanto o próprio falava, ou seja, aquele mesmo que falava, enquanto ele mesmo falava, accipiter, ou seja, um gavião, necopinum rapit. Des desprecavido, ou seja, que de surpresa, necopinus é um adjetivo, necopinus, necopina, necopinum. Está no acusativo, concordando com ipsum. Dum ipsum loquitur, então esse ipsum, ele é objeto de rapit, e não de loquitur, evidentemente, nem é sujeito de loquitur. O ipsum não é sujeito de loquitur, ele é objeto de rapit junto com necopinum. Necopinum. Então, dum loquitur ipsum accipiter necopinum rapit. Enquanto fala, um gavião arrebata o próprio pardal, evidentemente, desprevenido. Ou seja, estando desprevenido, um gavião o arrebata. Isso é interessante. A captura pelo gavião acontece durante a fala, ou seja, enquanto o pardal falava, ele é capturado. A boca, digamos assim, ele está aberta falando e ele é capturado. Dum loquitur, etc. Então, esse, essa citação da simultaneidade ajuda a mostrar a ironia, por assim dizer, do que aconteceu com o próprio Pardal. Agora, ele que está em uma situação contraditória, porque falava contra a lebre e agora está na mesma situação que ela. Então, essa simultaneidade é importante, porque o zombar e o apanhar acontecem praticamente no mesmo instante. E temos também um Y aí, ele próprio, justamente ele. Ou seja, justamente ele que falava disso sofreu com isso. E Atípter é gavião, então não tem muita dificuldade. Atípter. E desprevenido porque ele não esperava isto. Ele estava tão ocupado, por assim dizer, debochando da lebre, que acabou não cuidando de si próprio. Perceba também que a causa da desgraça do pardal está separada em duas palavras aí, Atípter e Necopinum. Atípter é o gavião e Necopinum desprevenido, que não espera, ou seja, a desatenção dele e o fato de haver um gavião ali, de certa forma, é o que explicam ele ter sido capturado. E tudo acontece de uma maneira, e tudo é explicado de uma maneira bem rápida. Atípter Necopinum rapit, o que se adequa bastante ao próprio ato de ter sido capturado rapidamente. Atípter Necopinum rapit. Não há um prolongamento excessivo nestas frases. Não há um alongamento excessivo. Tudo é dito de maneira bem rápida para se adequar ao ato
do gavião capturando a presa. Chipter necopinum rapit. Agora a próxima palavra é questo. E na verdade aqui temos questuque. Contudo, aqui há duas palavras. Há uma conjunção enclítica, que significa é uma aditiva, e o questo vem de questus. Aqui está, questus. Questus significa queixa, lamentação, gemidos, significa isso. Veja que quem estava lamentando lá no começo do texto era a lebre. E agora quem está lamentando é o pardal. Tivemos uma reviravolta aqui. Questus. Rapit questuque. E com um queixo, ou seja, e com um lamento, e com uma queixa, e com um lamento, e com um choro, vano. Questuque vano, e com um choro vão. Vano vem de vanus, vana, vano. Aqui está. Vanus, vana, vanum. Que significa vazio, desguarnecido. Também pode significar inútil, uma coisa que não tem razão de ser. Questuco é vano, e com uma queixa vã, ou seja, uma queixa que não serve para nada. Clamitantem interficit. O que seria o clamitantem? Clamito, clamito, clamitare. Clamito é um frequentativo. É, é o frequentativo de clamo. O que é o frequentativo? Dizemos que é o frequentativo de clamo, que ele tem o mesmo sentido, de gritar, bradar, mas com uma certa nuance, de gritar repetidas vezes. Daí que tem aqui o significado. O clamito, diferente de clamo, significa gritar repetidas vezes, bradar repetidas vezes. Tá? Por isso que dizemos que é o frequentativo, porque dá essa ideia de frequência, de variadas vezes. Então, questuque vano clamitantem interficit. É, então, com uma queixa vã, aquele que clamava várias vezes, mata. Mata aquele que clamava várias vezes. Interfictio significa privar da vida, matar, destruir. Esse caso. Então, significa que matar. Interficere. Então, significa matar, neste caso. É, então, matar, destruir. Então, ele mata aquele que emitia queixas vãs. Então, o que acontece com o pardal? Ah, e agora eu vi que talvez eu não tenha dado com precisão o sentido da palavra rapid. Rapid vem de rapio, rapis, rapere, rapui, raptum. E rapio significa arrebatar, tomar violentamente, ou à força. Então tem esse sentido de tomar violentamente. O que que ele tomou? O gavião tomou o pardal. Então temos o seguinte: enquanto fala, pardal, enquanto ele fala, um gavião toma, arrebata, sequestra, por assim dizer, rapid, o próprio o quê? O próprio pardal, desprevenido, ou seja, ele não esperava, e mata-o, gritando num vão queixume. Quem é que estava gritando num vão queixume? Era o pardal. Lamentava, mas as suas queixas eram vãs. É, agora temos os três últimos versos da fábula. Lepus semiânimos. Lepus, já vimos o que significa. Vem de lepus, leporis, significa lebre. E semiânimos. Semiânimos é uma palavra engraçada. É um adjetivo. Semiânimos significa quase morto ou meio morto. Então é isso que significa semiânimos. É, semi-morto, moribundo, etc. É esse o significado de semiânimos. Lepus semiânimos, mortis en solatium. Em é uma interjeição aí, que aí pode ser entendido no sentido de eis, veja, etc. Então, tem esse sentido. Em tem esse sentido. Aí, eis.
Eis o quê? Mortis em solatium. É, a interjeição da morte, eis aí o consolo, o alívio. O solatium é um neutro, claro. Solatium é um neutro. E significa isto: consolação e alívio. Uma consolação da morte. Qual seria esta? Então agora ele vai dizer qual seria a consolação dele, Pardal. Qui modo securus nostra iridebas mala, simili querela fata deploras tua. Então analisemos estes versos. Qui modo securus nostra iridebas mala. Então, qui vem de qui, que, quod. Significa aquele que. É um pronome. Normalmente é um pronome relativo, mas aqui pode ter algo como um valor substantivo, de aquele que. Então, é, qui, então, aquele que. Modo, securus, modo é um advérbio de tempo. Significa, nesse caso, agora há pouco, assim, recentemente, fazendo pouco tempo. Então, que há instantes. Securos, ou seja, seguro. Securos é sinecura, ou seja, sem preocupação. Securos. Qui modo securus nostra iridebas mala, assim, nostra significa nossos. Iridebas vem de e nostra tá com mala, nostra mala, os nossos males. Mala é um substantivo neutro plural, vem de malum, malum, male e aí forma mala. O nostra mala em iridebas. Então, zombavas dos nossos males. Quem que zombava? Pardal. Então, qui modo securus nostra iridebas mala. Então, aquele que há pouco, seguro, sem preocupação, ria de nossos males, iridebas nostra mala, simili querela fata deploras tua. Simili querela. Agora, vejamos o que significa querela. Vejamos o significado desta palavra. Querela significa queixa, queixume, lamento. Então vejamos que é um significado parecido com o de questos, lamentação, querela. Ou seja, é, repete está tendo o mesmo referente de questos, por assim dizer. Não significa exatamente a mesma coisa, mas mas aponta mais ou menos para o mesmo lugar, que é a reclamação em um contexto parecido. A gente tem queixa, lamento e simile querela, os dois estão no ablativo. Com o semelhante querela, com semelhante lamento, fata deploras tua. Fata, assim como mala, é, plural neutro da segunda declinação. Fata. Então, os fados, os destinos. Deploras é verbo. Está no segunda pessoa do singular do presente, do indicativo. Deploro, deploras, deplorare. Choras, lamentas profundamente. E tua é um adjetivo possessivo. Acusativo plural, neutro, claro. Teus. Concorda com fata. Então, qui modo securus iridebas nostra mala, simili querela deploras tua fata. Então temos o seguinte: eis aí a consolação, o alívio, etc., da morte do pardal. Tu que, então aqui eu acho que fica melhor com tu que há instantes, há pouco, não fazia muito tempo, seguro, rias, zombavas dos nossos males, lamentas os teus fados com uma queixa semelhante, por assim dizer, ou seja, com uma queixa semelhante, lamentas os nossos fados. Uma coisa a notar nesses últimos versos é a seguinte: os últimos versos que eu falo são estes dois. Qui modo securus nostra iridebas mala, simili querela fata deploras tua. Percebam que primeiro eu tenho num verso o modo securus e no outro eu tenho simili querela. Estes dois estão introduzindo os versos.
tirando, claro, esse qui. No começo aqui eu tenho modo securus e agora no começo do outro eu tenho simile querela. Acaba havendo um contraste entre os dois, uma oposição. Entre antes estar seguro, sem preocupação, e depois estar emitindo queixumes iguais aos da lebre. Perceba, porém, considerando agora estes termos aqui, os termos da direita, existe neles uma certa inversão. Vejam só, nós temos aqui nostra no começo e aqui tua no final. E aqui temos mala no final e fata no começo. Então temos A, B, B, A. Nostra, mala, fata, tua. O nostra, o pronome possessivo vai no começo, o pronome possessivo vai no final. O mala vai no final, o fata vai no começo. Como que a gente chama essa figura de linguagem? A gente chama de quiasmo. Então aqui existe uma inversão. O que estava no começo vai para o final, o que estava no final vai para o começo. Ora, por que ele usou um quiasmo aqui? Porque a própria ordem das palavras como que se adequa à ideia de inversão. Ou seja, houve uma inversão na sorte. Pardal, que antes estava com boa sorte, terminou mal. Então houve uma inversão. E essa inversão ela é sugerida pela própria ordem das palavras, porque temos nostra mala e fata tua. Em iridebas, e agora ele deplora, ou seja, chora. Então, a própria ordem das palavras favorece, se adequa à ideia de contraste com o que estava antes e com o que veio depois. E se adequa com essa ideia de inversão da sorte. Então, para finalizar esta análise, vejamos a fábula de novo. Aqui está, em latim. Começando pelo título. Passer ad leporem conciliator. O pardal para a lebre, conselheiro. O pardal para a lebre como conselheiro. O pardal como conselheiro da lebre, o pardal aconselhando a lebre, etc. Uma coisa interessante é que a gente tem o emissor da mensagem, aquele que critica, o passer, ad leporem, que é o destinatário da crítica da mensagem, e o modo como essa mensagem foi executada, que é conciliator, como conselheiro. Então, parece que o título está bastante organizado mesmo. Aí temos sibi non cavere et alis concilium dare, stultum esse paucis ostendamus versibus. Que é mostremos em poucos versos que é tolice não se precaver e mesmo assim dar conselho aos outros. Stultum esse paucis ostendamus versibus. Sibi non cavere et alis concilium dare, stultum esse paucis ostendamus versibus. Aí o próximo é o seguinte. Oppressum ab aquila, fletus edemptem graves, leporem obiurgabat passer. Oprimida por uma águia, prantos emitindo graves, oprimida por uma águia, emitindo graves prantos, graves lamentos, a lebre censurava o pardal. Ou seja, o pardal censurava a lebre. Então temos o seguinte. Oprimida por uma águia, emitindo graves lamentos, o pardal censurava a lebre. E agora temos a fala do pardal. Ubi pernicitas nota inquit illa est, quid ita cessarunt pedes. Onde a agilidade conhecida, disse, aquela está. Então, onde está aquela agilidade famosa? Porque assim pararam os teus pés, por que assim os pés de repente pararam? Ita cessarunt pedes. Dum loquitur ipsum accipiter necopinum rapit, questuque vano clamitantem interficit. Enquanto fala, o próprio pardal é capturado pelo gavião. Ipsum accipiter necopinum rapit, enquanto estava desprevenido. Então, enquanto fala, um gavião arrebata o próprio pardal, que estava desprevenido, e mata-o, gritando o pardal num vão queixume, num vão lamento. Nesse momento, a lebre, semi-morta, então lepus, semi-animus,
mortis and solatium, qui modo securus nostra iridebas mala, simili querela fatas deploras tua. Temos então o seguinte: eis aqui a consolação da morte. Que há pouco, que há poucos instantes, que há poucos momentos, zombava de nossos males, deploras os teus fados com uma queixa igual, com uma queixa semelhante. Então, essa seria a análise da nona fábula de Fedro, do livro 1.